Um outro marco teórico do movimento foi experimentado pelo Sr. John Money, um psicólogo famoso de origem neozelandesa, se mudou para os Estados Unidos, ganhou notoriedade na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, especialmente porque ele trabalhava com aquela categoria que nós citamos aqui, os intersexuais. Ele tinha várias experiências de tratamento de pacientes intersexuais, com todas aquelas anomalias físicas, detectáveis, diagnosticáveis. Muito bem, o Sr. John Money era um sujeito bastante controverso, né? Nós poderíamos dizer assim, bastante controverso, embora fosse um cientista, né? E ele começa a dizer, por exemplo, né, começa a propor a ideia de gênero como uma coisa diferente de sexo. E ele sugere que, por exemplo, a heterossexualidade era um conceito que havia sido construído socialmente e não era uma coisa natural. Outra coisa perturbadora do Sr. John Money é que, como muitas outras pessoas que defendem causas semelhantes a essa, ele não tinha nada muito contra a pedofilia, desde que ela fosse consensual e fruto de uma expressão de amor. Tá? Ele fazia uma distinção, por exemplo, entre a pedofilia afetiva e a pedofilia sádica. Né? Muito bem. Na cabeça do Sr. John Money, como de outros militantes, isso também faz sentido. Mas aí John Money traz a tal da teoria da neutralidade do sexo, onde o gênero do indivíduo, do ser humano, é neutro. E você pode trabalhá-lo, por exemplo, na escala social familiar. E ele vai ter a experiência, ele vai ter um laboratório experimental mesmo, criado para fazer isso, que é a sua clínica de identidade de gênero, fundada em 1965 nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, gente? Ele está com essa clínica, ele ganha notoriedade, imagine isso na década de 60. Né? Hoje já escandaliza, imagine na década de 60. Né? Uma sociedade americana que ainda não estava totalmente destruída pelo marxismo cultural. Aí nós tivemos um caso de uma família judaica canadense, a família Reimer. A família Reimer teve gêmeos. E aí foi fazer uma circuncisão nos gêmeos. Ok, até aí tudo bem. Era uma técnica nova, sabe? Que usava uma cauterização. Aí fez no primeiro menino, Brian, tudo bem. Aí foi fazendo Bruce, o segundo, houve um problema e mutilou a criança. Mutilou a criança. Aí os pais ficaram desesperados com aquela situação. Desesperados. Sem saber o que fazer, porque estavam com um menino biologicamente, mecanicamente impossibilitado de exercer a sua função masculina. Ok. Essa família, diante desse quadro terrível, viu uma entrevista na televisão com o senhor John Money, dizendo que, na verdade, não existia sexo, existia gênero. E desde que você pudesse educar um indivíduo, ele poderia assumir um gênero, o gênero que ele quisesse. Aí a família, está aí, vamos resolver a questão. Vamos levar para o senhor, o doutor John Money, e vamos ver o que ele propõe no caso do menino, o menino Bruce. Bem, o senhor John Money vai propor o seguinte: olha, já que ele está impossibilitado de exercer o papel masculino, vamos educá-lo para ser uma menina, porque o gênero é neutro. Nós vamos ter aqui agora um processo em que ele vai ser educado, ele vai ser estimulado, tá? Então vai ter uma série de sessões de estímulo sexual que vai ser feito com o irmãozinho gêmeo dele, para que ele comece a aprender o papel de mulher, entendeu? No sexo. Parece filme de ficção científica, né? Mas não é, não. Então o Dr. John Money inicia Bruce com 22 meses, nessa longa terapia que estava estimulando o Bruce a fazer o papel de mulher. Então, por exemplo, ele ficava de baixo, o irmãozinho ficava em cima. Já pensou numa coisa dessa? Você pode conceber uma coisa dessa? E aí, claro, uma criança de 22 meses não tem consciência de si ainda, né? E a família
embarcou nessa terapia, ou suposta terapia, e Bruce se transformou em Brenda. Fez uma cirurgia para a, entre aspas, mudança de sexo, mas Bruce nunca se identificava propriamente como menina. Ele aprendeu desde sempre que era menina. Ele nunca se entendeu como homem. Mas alguma coisa não estava bem. Não estava legal. Os vestidos, não se sentia bem com vestido. Não gostava de brincar com boneca. Alguma coisa não estava bem. E aí entrou a depressão. Na adolescência. Depressão forte, muito forte. Os pais não sabiam mais o que fazer. Ficaram desesperados. E se consultaram com um outro psicólogo, que não tinha nada a ver com o senhor John Money, que não estava na mesma linha de pensamento. E esse psicólogo disse assim: vocês precisam falar a verdade para a criança. Vocês precisam falar a verdade. E os pais, mas como é que nós vamos fazer? Falem a verdade. E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Muito bem, falaram a verdade, e aos 14 anos, Brenda descobre que era menino. Você pode imaginar a cabeça dessa criança? Pense assim, por um segundo, a cabeça dessa criança. Os pais contaram: olha, quando você era bebezinho, aconteceu isso, aí nós levamos você no doutor, que dizia que não existe sexo, existe só gênero, e o gênero pode ser construído socialmente. Aí ele fica revoltadíssimo, volta a querer ser homem, se chama David, toma hormônios masculinos, começa a tomar testosterona e tal, mas nunca se recupera da depressão suicida que ele tinha sofrido. Ele chega a se casar, se divorcia, a esposa não consegue suportar as depressões, e ele dá um tiro na cabeça aos 38 anos. O irmão morre de overdose e os pais deprimidos. Isso aqui que vocês estão vendo na experiência de Bruce Reimer, nós hoje estamos gerando a centenas de milhares no mundo. Nós estamos gerando isso aqui a centenas de milhares. Você pode imaginar o que vai acontecer? Eu digo para os pastores, eu falo quase que exclusivamente para público religioso, né? Basicamente evangélico, mas eu digo para os pastores: pastores, se preparem, porque já vai bater na igreja de vocês um homem que se mutilou, colocou seios de silicone, quer dar um tiro na cabeça, não sabe mais o que fazer, e só vê a igreja como última tábua de salvação para eles. Como é que a igreja vai fazer? Vai começar a acontecer daqui a pouco. Pode contar que não vai demorar muito, não. E eu vou contar uns casos bem interessantes para vocês. Muito bem, dentro desses marcos teóricos, nós entramos então na ação feminista. Agora sim, a ação feminista de terceira onda, que vai ali a partir dos anos 70, 80, tá? A partir ali de Shulamit Firestone, começa a entrar e começa a se radicalizar. Preste atenção. A palavra gênero, que já estava sendo trabalhada por pessoas como, por exemplo, o Sr. John Money na academia, vai ser abraçada agora pelas ciências humanas, nos anos 60. Naquelas universidades onde vocês viram aqueles maravilhosos intelectuais da escola de Frankfurt, que eu mencionei ontem, tá? Já tendo semeado todas as suas descobertas pseudocientíficas desde os anos 40. Nos anos 60, eles já formaram discípulos. E as feministas de terceira onda vão transformar a palavra gênero numa arma semântica, numa palavra arma. E com ela, elas vão entrar de cabeça numa guerra para desestabilização, desconstrução e confusão da identidade binária do ser humano. Se você pensar bem, e eu acredito que aqui muita gente vai se lembrar disso, a palavra gênero, até pouco tempo atrás, não significava nada além de uma distinção gramatical, não é?
Você estava lá na aula de português, a professora dizia assim, esse substantivo aqui é de gênero feminino, né? Ou é de gênero masculino. Bom, era uma categoria gramatical para esse tipo de distinção. Ocorre que em alguns idiomas, e aqui vamos falar do inglês, gênero e sexo são palavras sinônimas. São sinônimos. Então, por exemplo, se você pegar um formulário em inglês, tá? Esqueçam a ideologia de gênero, esqueçam. Mesmo que você tivesse aí há 30, 40, 50 anos atrás. Pegou um formulário em inglês para você preencher os seus dados pessoais. Tá? Aí está lá nome, residência, telefone, e-mail, nacionalidade, naturalidade e aquilo que estaria aqui em português, a palavra sexo, para você colocar M ou F, em inglês estaria a palavra gender, ou gênero, porque nesse caso é uma palavra sinônimo, entendeu? Mas a partir dos anos 60 a palavra vai ganhar uma outra conotação através da ação da militância feminista de terceira onda. E a senhora Dale O'Leary, que é uma conservadora americana, autora de uma obra que inclusive eu vou deixar anotado depois para vocês, está disponível um capítulo da obra dela em PDF, gratuito, você pode baixar em português. Tá? Agenda de Gênero Redefinindo a Igualdade. A senhora Dale O'Leary diz o seguinte: as militantes feministas aprenderam a partir das suas derrotas. Quais derrotas? Bom, o feminismo caiu numa série caiu assim num descrédito depois da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque muitas mulheres no Ocidente identificaram o discurso feminista com as ações revolucionárias comunistas. E outra coisa, elas identificaram no feminismo uma ação de contracepção, ou seja, de rejeição ao papel feminino da mulher na procriação. Então elas rejeitaram o feminismo. E aí nos anos 60 isso começa a mudar. E aí a Dale O'Leary explica, quando elas, as feministas, não puderam vender sua ideologia radical para as mulheres em geral, elas lhe deram uma nova roupagem. Agora, as feministas são bastante cuidadosas em revelar seus verdadeiros objetivos. Elas pretendem alcançar seus fins não por uma confrontação direta, mas através de uma mudança no significado das palavras. Por isso é uma guerra semântica. Então as palavras começam a ter outro significado. E se você não entender isso, você entra de gaiato, como a gente diz. Como aconteceu no caso do gênero. E eu vou explicar para vocês por quê. Então veja aqui um outro personagem assim emblemático nessa história da ideologia de gênero. A senhora Shulamit Firestone, uma outra judia canadense, que morreu inclusive completamente louca, e você vai entender por quê, porque ostentar essas ideias não é coisa de gente muito normal, né? Essa senhora, inclusive endeusada pelo movimento feminista, você for cursar determinadas faculdades aí de humanas, você vai estudar Shulamit Firestone, com sua obra, por exemplo, A Dialética do Sexo, de 1970. Ela era uma comunista e ela começa a sintetizar, ela vai fazer ali uma fusão de Marx, Freud, aquele Wilhelm Reich que eu mencionei para vocês ontem aqui, na escola de Frankfurt, e a própria Simone de Beauvoir, essa feminista aí de primeira para segunda onda, né? E ela vai dizer que a ideia de ser mulher, o feminino, é uma tirania para a mulher. Porque a sociedade judaico-cristã, ela impõe esse papel de forma a oprimir a mulher. E o conceito de família é aquele conceito que sustenta um tabu que a dona Shulamit Firestone quer derrubar, que é o tabu do incesto. Ela fala isso. Não é que ela dá a entender, ela fala que o incesto, ele existe como tabu por causa da família. Se você dissolver a família, não tem problema, pode fazer sexo com qualquer um, até com criança, até com seu filho. E aí a dona Shulamit Firestone dizia que a gravidez e a maternidade são, abre aspas, ela está dizendo, condição bárbara da opressão da mulher, fecha aspas.
Então, se a mulher engravidar, essa é uma opressão que está sobre você, minha querida. Opressão de uma sociedade heteronormativa. Então, o sonho da dona Shulamit Firestone é aquele mundo do admirável mundo novo, de Aldous Huxley, que é a reprodução sem sexo e sexo sem reprodução. Você faz tudo através de métodos artificiais, entendeu? Então, ela diz o seguinte, vejam só. Assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas a própria distinção da classe econômica, quer dizer, você tinha que apagar a própria distinção de classe, tinha que eliminar as classes. Assim também o objetivo final da Revolução Feminina deve ser, diversamente do objetivo do primeiro movimento feminista, o movimento de primeira onda, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas a eliminação de toda e qualquer diferença entre homem e mulher, da distinção sexual. O mundo tem que ser composto de seres assim meio andrógenos, que não são nenhuma coisa nem outra, ou podem ser as duas coisas, ou nenhuma delas. É interessante que, como boa socialista, a dona Shulamit Firestone dizia assim que na Revolução Socialista a classe proletária ela toma para si os meios de produção. Agora as revolucionárias feministas elas tomam para si os meios de reprodução. Como assim? Elas não vão mais gerar filhos. Os filhos vão ser gerados artificialmente. Gente, é a cabeça dessas pessoas que estão influenciando seus filhos na universidade. São essas pessoas que estão... Você está pagando uma fortuna para mandar seu filho para a universidade, para aprender esse tipo de coisa. E eu entendo que não há muita alternativa hoje, mas pelo menos a gente precisa avisar os nossos filhos. Nós precisamos conscientizá-lo. Você vai ouvir isso, eles vão dizer isso, mas isso aqui tem a ver com aquilo lá. Então, cuidado. Uma outra feminista, já de terceira onda, importante, como vocês veem, todas as feministas são muito bonitas, como é o caso da senhora Monique Wittig, uma francesa. Ela era como a gente costuma dizer, não estava sozinha, ela era uma pós-estruturalista, era aquele tipo de filosofia pós-moderna que entende que você pode desconstruir a linguagem. Você desconstrói a linguagem, entendeu? E você atribui ao texto o que você quer no texto. Então é interessante, né? Porque ela vai destruir o conceito de binariedade sexual. Ela vai atacar frontalmente, como as demais, a ideia de que existe sexo masculino, sexo feminino. Porque isso, sexo masculino, sexo feminino e heterossexualidade, é uma imposição da sociedade sobre as pessoas. E ela era lésbica, naturalmente, e ela dizia assim, que o fato de existir lésbicas prova que... Eu não sei como ela chegou a essa conclusão, sinceramente. Mas talvez você possa me ajudar. O fato de existirem lésbicas significa que não existem mulheres. Porque uma lésbica é um sujeito político distinto de uma mulher. Eu estou muito aquém, a minha inteligência está muito aquém de poder compreender esse tipo de raciocínio, esse tipo de dedução. Então a categoria sexo, masculino, feminino, é um produto de uma sociedade patriarcal, ou seja, onde o homem oprime, que impõe às mulheres, notem aqui, olha, a obrigação de reproduzir. Escravas sexuais usadas para a reprodução e cuja reprodução vai referendar essa mesma sociedade patriarcal heterossexual. E o interessante é que essa mulher vivia o lesbianismo dela tranquila. Nenhum homem patriarcal foi lá e a impediu de ser lésbica. Isso é uma mulher também. E é uma mulher importante dentro dessa terceira onda feminista. Nós estamos falando de Beatriz Preciado, uma feminista pós-estruturalista espanhola. Olha, todas essas pessoas navegaram pelos maiores ambientes universitários do mundo.
A dona Beatriz Preciado, por exemplo, ela é professora na Universidade de Paris, que foi uma das primeiras do mundo, uma das primeiras universidades a existir no mundo, né? Ela passou por aquilo que se chama de um lento processo de transição de gênero. Eu imagino que nessa foto ela devia estar 50%, mais ou menos, né? Hoje ela se chama ele, ele, se chama Paul Preciado. Então, homens e mulheres, para a senhora Beatriz, senhor Paul Preciado, homens e mulheres são meras construções, socioconstructos, né, de um sistema heterossexual de produção e reprodução que, olha, vejam só, gente, vejam só isso aqui. Um sistema heterossexual que legitima a sujeição da mulher como, abre aspas, força de trabalho sexual como meio de reprodução. Então, as irmãs que estão para casar, abra o olho, hein? Abra o olho, irmã. Porque o que o marido quer é transformar você numa escrava sexual, uma força de trabalho não remunerada para a produção da espécie, ou a reprodução dessa própria sociedade heterossexista. E qual é a proposta da dona Beatriz Preciado? Ou do senhor Paul Preciado? Escolha qual dos dois você quer. Porque os dois são tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Ela propõe o seguinte: a ideia da heterossexualidade, para ela, não é natural. Isso não é natureza. Isso é um contrato social. Tá? Então é preciso romper esse contrato social que se chama erroneamente de uma condição natural. E aí você substitui esse contrato social por aquilo que ela chama de contrassexualidade. Contrassexualidade. E o que é a contrassexualidade? Bom, segundo a senhora, o senhor Beatriz Paul Preciado, é aquele contrato ou aquela sociedade nas quais os corpos, não homens ou mulheres, porque não existem, os corpos não se reconhecem como homens ou mulheres, mas eles são corpos falantes. Que maravilha! Por que corpos falantes? Porque aí você define pela linguagem o que você é, entendeu? Você define pela linguagem o que você é. Entendam uma coisa aqui, só para você tentar capturar a cabeça dessas pessoas, eu vou passar para você uma linha geral aqui. Está muito confuso, então eu vou ajudar você. Para essas pessoas pós-modernas, algumas pós-estruturalistas, não existe uma realidade objetiva. Tá bom? Não existe. Ou, para algumas, se existe, ela não pode ser realmente captada pela nossa razão. Nós não conseguimos alcançar essa realidade objetiva. Então o que nós fazemos? Nós criamos a realidade pela linguagem. Entendeu? A linguagem cria a realidade. Não a realidade é percebida pela linguagem, é o inverso. É por isso que vocês veem essas coisas aqui, que fazem sentido para eles. Agora nós chegamos no ponto principal. Isso é uma mulher. Embora talvez ela própria não se dê conta disso. Judith Butler. Essa é a autora por excelência da ideologia de gênero. E olhem só o currículo da mulher. Ela também é judia, americana. Infelizmente, falando agora como cristão puramente, a minha impressão pessoal, parece que Satanás usou e abusou desse povo maravilhoso que foi o povo judeu, né? Tão inteligente, tão capaz, mas ao mesmo tempo muitos deles autores de tantas coisas ruins, o que não justifica nenhum tipo de antissemitismo, naturalmente, né? Mas essa mulher é doutora em Yale, doutora na Universidade de Yale, professora de retórica na Universidade da Califórnia, Berkeley. Em 1999, ela ganhou, eu disse para vocês, das grandes fundações internacionais botando dinheiro nessas coisas, não falei para vocês? Ontem. Por que que essas famílias dinásticas riquíssimas, que se perpetuam nesse poder
econômico, mas não aparecem porque você nunca ouve falar delas, elas não aparecem na mídia, não dão entrevista na mídia, mas elas mandam em muita coisa aí que você nem sabe, como por exemplo família Guggenheim, família Rockefeller, família Ford, família MacArthur, família Soros, né? Você vê, ela ganha uma bolsa de estudos Guggenheim em 2001, ganha uma bolsa da Fundação Rockefeller logo a seguir. 2006 ela ocupa a cátedra Hannah Arendt de filosofia na Escola de Graduação Europeia. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, entendeu, gente? Nós não estamos falando de qualquer um aventureiro intelectual, não. Porque para você desconstruir uma coisa óbvia, natural, observável, como o sexo, você precisa de uma cabeça, de uma inteligência, de um intelecto assim formidável, como o da senhora Judith Butler. E aí ela vai ser a autora de uma obra escrita em 1990 chamado Problemas de Gênero, Gender Trouble. Essa mulher é simplesmente venerada nas universidades brasileiras e na mídia também. Na mídia. Ela vai ser autora dessa expressão que eu já mencionei aqui antes, chamada gender mainstreaming. O que é gender mainstreaming? É você tentar incutir no curso, no fluxo das coisas na sociedade, a ideia da ideologia de gênero como algo natural. Esse é o gender mainstreaming. É transformar em uma corrente principal do pensamento a ideologia de gênero. Então ela traz isso para um ambiente filosófico na universidade e logo a seguir isso entra nas escolas. Nós estamos falando, gente, de menos de 20 anos. Isso está acontecendo mesmo, se você for perceber aqui no Brasil, é coisa de 10 anos para cá. E parece que isso sempre existiu. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é, em primeiro lugar, subverter a ideia da identidade sexual do indivíduo. Não existe um homem nem mulher. Só que não para por aí. Ela quer mais. Ela sabe, como boa revolucionária que ela é, que para subverter a ordem, ela vai precisar subverter a ordem moral. E se ela subverte a identidade sexual das pessoas, ela vai causar uma confusão moral e sexual na sociedade e vai, com isso, destruir as instituições sociais, que é o que nós estamos vendo acontecer. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, o que ela propõe aqui? Ela propõe o seguinte: o sexo, o gênero no sentido sexual, ela, na verdade, é um grande conjunto de atos repetitivos, entendeu? Então, você é homem, você aprendeu a ser homem. É que você está encenando. Essa é a proposta dela. Você é mulher. Então, você é mulher porque você aprendeu a ser mulher. Isso é uma performance. É uma pura performance. E aí, ela diz que o travesti, o transgênero, ele tem um valor fantástico, porque ele vem e quebra essa performance. Ele subverte a performance. Ele subverte essa ordem compulsória que você tem de ser homem e você de ser mulher. Coisa terrível, gente. Coisa terrível. Então está aqui a obra dela, Problemas de Gênero. E aí a pergunta que fica aqui é a seguinte, que eu havia dito para vocês: qual é a melhor forma? A melhor forma de convulsionar as categorias sexuais, ou categorias de gênero, no caso, que sustentam, segundo ela, as hierarquias de gênero ou sexuais na sociedade, com essa tal heterossexualidade obrigatória, compulsória. Preste atenção, acompanha o raciocínio dela aqui. Ela está perguntando: como é que a gente faz para subverter a ordem da sociedade, das suas hierarquias, das suas instituições? Porque essas instituições, elas promovem uma heterossexualidade compulsória. E ela vai responder isso. Bom, em primeiro lugar, não existe sexo, o masculino, feminino. Isso são construções sexuais formadas pela linguagem. Então, a nossa luta vai ter que ser na linguagem. Nós vamos ter que criar uma palavra, criar palavras para corromper essa ideia, essa obrigatoriedade da heterossexualidade. Nós vamos construir uma linguagem.
Porque a guerra é na linguagem. Vocês estão entendendo que a guerra é na linguagem? Vocês entendem quando a gente fala de guerra cultural, o que está acontecendo aqui? Então, como é que nós vamos abalar essa ordem, segundo a dona Judith Butler? Bom, nós vamos criar isso é termo dela, nós vamos criar uma subversão ou uma confusão subversiva das identidades de gênero. Nós vamos começar a multiplicar as identidades de gênero até ficar uma loucura. E eu explico para vocês. Aqui talvez ajude vocês a entender melhor. Como é que se dá essa confusão de gênero? Eu fiz esse pequeno diagrama para você entender o que é o conceito de identidade de gênero. Para eles, identidade de gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. A orientação sexual é aquilo pelo que eu me atraio sexualmente. A identidade de gênero é aquilo como eu me vejo como indivíduo. Então estamos falando de identidade de gênero. Esqueçam a atração sexual. Identidade de gênero. Segundo a senhora Judith Butler, nós temos duas categorias de identidade de gênero. Uma categoria binária e uma categoria, na verdade, uma classificação não binária. Tá? Então vamos começar pela categoria ou classificação binária. Então o indivíduo, segundo a sua identidade de gênero, ele pode ter uma identidade de gênero binária, que pode ser, notem aqui, cisgênero, se ele for, na sua identidade de gênero, um indivíduo cuja percepção, cuja identidade se alinha com o seu sexo biológico, entendeu? Ou se ele for, por exemplo, se ele é homem, ele se identifica que ele é homem, porque nasceu como homem. Então ele é um indivíduo que tem uma identidade de gênero binária, cisgênero. Pode ser uma mulher, nasceu com posição física de mulher e se identifica como mulher. Então ela tem identidade de gênero binária, cisgênero. Mas pode ser também uma pessoa que tenha identidade de gênero binária transgênero. Ou seja, ela nasceu homem, tem uma constituição física masculina, mas ela se identifica como mulher. Ou ela pode ter nascido mulher, constituição física de mulher, mas se identifica como homem. Ou um ou outro, por isso binária. Entenderam? Ficou confuso? Mas vai ficar. Agora vai ficar. Porque tem as ordens não binárias. As ordens não binárias é aquela em que o indivíduo nasce mulher, homem, fisicamente, mas ele se identifica com variadas formas, neutras, múltiplas, ambíguas, parciais, e isso tende a uma infinitude. Por quê? Porque o objetivo é gerar confusão de gênero. Não é explicar nada, é confundir. É uma espécie de chacrinha da identidade de gênero. O objetivo é confundir. Vocês não lembram do chacrinha, é do meu tempo, né? Então você tem mais de 100 tipos. E aqui estão, por exemplo, alguns casos, né? Alguns casos. Se você olhar aí no canto superior esquerdo, você tem alguns daqueles gêneros com os quais você se identifica. O feminino, o masculino. Você tem lá o andrógeno, que é um indivíduo, pode ser um cara lá, um intersexual. Mas aí começam as confusões, né? Por exemplo, gênero fluido, semimenino, semimenina, agênero, terceiro gênero, queer, não binário, aliagênero, semigênero com terceiro gênero. Obrigado, irmão. E nós podemos ter, vamos pensar no mundo de amanhã, vai. Vamos pensar que o movimento revolucionário logrou êxito. Aí nós temos banheiros transgêneros, né? Mas pode ser que no mundo futuro, o mundo ideal e perfeito dos revolucionários, onde todo mundo alcançou a justiça, o banheiro transgênero, as pessoas de gênero fluido se sintam discriminadas.
Aí elas vão reivindicar a intervenção do Estado para criar-se um banheiro para gêneros fluidos. Mas aí o cara que é travesti não binário se sente discriminado também, porque, afinal de contas, um indivíduo que tem direito a banheiro transgênero ou gênero fluido, por que o travesti não binário não tem um banheiro para ele? E aí nós podemos ter a multiplicação dos gêneros, das cotas, dos banheiros e de tudo mais, para que a gente consiga um mundo igualitário, né? A dona Gabriele Kubi, novamente, na sua obra fantástica, Revolução Sexual Global, diz: parece não haver freio à revolução sexual global. E nós estamos chegando aqui num ponto vital da nossa palestra, porque nós estamos falando de como as organizações internacionais têm exercido pressão para a implementação da ideologia de gênero. Ah, o irmão está falando em teoria da conspiração. Tô? Então vejam aqui. A dona Gabriele Kubi diz: o poder político e os imensos recursos financeiros da ONU, da União Europeia, do governo dos Estados Unidos, no caso o governo Obama, que é o que ela está falando, e de outros países, os bilhões controlados pelas fundações, corporações globais e organizações não governamentais internacionais, têm sido usados para alavancar a desconstrução da ordem sexual binária, o desregramento da moral sexual, a dissolução da família e a redução da população mundial. É teoria da conspiração? Então acompanhem comigo aqui. Vamos começar a olhar rapidamente a ação prática documentada dessas instituições internacionais. Vamos começar pela Agência da ONU para a Ciência, Educação e Cultura, a Unesco. A Unesco existia antes da ONU, tá? Com outro nome, mas já existia. Então ela é uma espécie de Ministério da Cultura Mundial, tá? Esse projeto de governança global, que a ONU não esconde que quer realizar e está realizando, tem, através da ideologia de gênero, essa ambição de mudar a cultura, a moral, a religião dos povos e começar a implementar uma espécie de pensamento homogêneo no mundo inteiro. Para você fazer isso, para você alcançar esse nível de controle, você vai precisar construir uma ética global. Isso é uma tarefa difícil. Mas a Unesco, desde 1991, portanto há bastante tempo, né, quase 30 anos, tem se esforçado para conseguir esse projeto de uma ética global. Mas tem feito isso por duas vertentes. Presta atenção. Eu deixei uma delas apagada aqui, porque ela não nos interessa agora. É um tema diretamente relacionado, mas não nos interessa agora. Uma vertente para se alcançar essa ética global é a vertente dos valores relativos, é a ética global por valores relativos, e a outra é a ética global por meio da vida sustentável. Eu só vou deixar uma dica para vocês aqui. Aí vocês pesquisem, leiam com seriedade, tá? Vai custar um certo tempo. Tomem cuidado com o movimento ambientalista. Tá bom? Fica a dica. Não é teoria da conspiração. Procurem entender bem. Não é pela Globo News que você vai ver isso. Tá bom? Não é com o programa Cidades e Soluções lá daquele repórter lá, o André Trigueiro da Globo News, você vai ver isso. Você vai ter que ler, procurar livros e ler, para você entender o que é sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Procure ler sobre isso. O assunto está relacionado, mas eu não vou mencioná-lo agora. Então, em 1987, a Unesco começa a trabalhar esse projeto de ética global, de vida sustentável, para se alcançar uma nova consciência global, a cidadania global, como você tem ouvido falar, através de um documento que está disponível, você pode ler, está na internet, chamado Relatório Brundtland. O Relatório Brundtland vai ser o primeiro documento a abrir as portas para o desenvolvimento sustentável. Esse documento se chama Nosso Futuro Comum, e ele vai ser exposto na Eco Rio 92, quando começa a implementação da chamada Agenda 21 para a Sustentabilidade. Esqueçam isso aqui agora, vamos olhar o outro lado, a outra vertente que vai caminhar para a implementação dessa ética global. É a ética global por meio de valores relativos, ou relativização de valores.
E isso vai ser detonado oficialmente em 1991, com a publicação de um documento da Unesco chamada Nossa Diversidade. Lembra do diversidade ontem que eu falei aqui? A diversidade. Diversidade é um valor? Depende. Diversidade de quê? Se for de boas coisas é bom. Se for diversidade de coisas ruins é mal. É ruim, né? Então, nossa diversidade criativa, chama-se o documento da Unesco, uma ética global para a governança global. Governança global é diferente de governo global. O governo global, você identifica nas mãos de quem está, ou identificaria. A governança é um sistema. Entendeu? A governança é um sistema. É mais difícil você identificar quem está mandando. É uma rede de poder. Muito mais ampla, sem centro. Muito mais difícil de ser combatida. E através desse documento, de 1991, começa rapidamente a implementação desses novos valores. Aí você vê começar a surgirem coisas que antigamente existiam meio à deriva da sociedade. O movimento LGBT, a agenda abortista, a liberação das drogas, a começar pela maconha, mas não apenas com ela, a poligamia, a poliandria, o poliamor. O que é o poliamor? O poliamor é o casamento coletivo, que já está sendo defendido nos meios jurídicos, em vários países. O que é isso? É um número indefinido de homens e mulheres casando, todo mundo junto, na mesma casa, e as crianças junto. Pedofilia, incesto, zoofilia, essas coisas todas estão caminhando, são novos valores, que não têm conexão nenhuma com a realidade judaico-cristã, com a moral judaico-cristã. E aí, vamos ver a ONU, as Nações Unidas. Como o termo gênero começa a ser trabalhado pela ONU? Anos 90. Concomitantemente a esse projeto global de ética universal, ética global, que a Unesco está trabalhando. Então, notem aqui, em 1995, há uma Conferência Mundial da ONU para a Mulher. Tá? Quem que está mandando lá? As feministas. As feministas de gênero. E aí, grupos feministas muito radicais estavam na estrutura desse encontro. Por exemplo, esse grupo que está aí pela sigla WEDO, W-E-D-O, Women Environmental Development Organization, Organização de Desenvolvimento Ambiental das Mulheres, né? Ou a IPPF, a International Planned Parenthood Federation, a maior organização abortista do mundo. Estavam lá organizando o evento. E aí eles vão soltar um documento e aparece a palavra gênero no texto, repetidamente, e não aparece a palavra sexo. Essa estratégia vai ser implementada pelas Nações Unidas para buscar basicamente três coisas: a igualdade substantiva entre homens e mulheres. Essa igualdade não existe, nós construímos essa igualdade juridicamente, teologicamente, nós acreditamos que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Mas, na realidade, nós temos muitas diferenças, né? Graças a Deus por elas. Então, igualdade substantiva entre homem e mulher, desconstrução da identidade sexual masculina e feminina, e desconstrução da norma sexual ou da heteronormatividade compulsória. E aí, esse documento, gente, que vai circular nessa conferência, esse documento chamado Conceitos de Gênero, traz essa palavra e ela é definida. Vejam só como é que a ONU define essa palavra. É um sistema, gênero, é um sistema de papéis e relações entre homem e mulher que não é determinado pela biologia. Ou seja, você não nasce homem ou mulher, mas depende do contexto social, político e econômico. Você constrói. Bom, os grupos que estavam lá, não tinha só revolucionário lá, tinha gente conservadora lá também. Eles dificultaram o máximo possível o acesso dos grupos conservadores. E aí, o pessoal conservador que estava lendo o documento começou a perceber gênero, 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 gênero. O que será que significa isso? Eles tentaram discutir, não entenderam, a palavra passou batida,
E foram necessários vários anos até eles entenderem que gênero não era o que eles estavam pensando que era. E aí hoje, quando você entra, por exemplo, no site da ONU, e aqui é um print do site da ONU Brasil, tá? Você vai encontrar objetivos assim que parecem à primeira vista maravilhosos. Você entra lá e diz assim, o Guia das Nações Unidas aqui, né? Guia de Educação em Sexualidade das Nações Unidas enfatiza a igualdade de gênero e os direitos humanos. Então você lê aqui e fala, maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, você precisa entender o que a ONU está querendo dizer com gênero. Esse aqui é o problema. Não é o que você está pensando. Não é igualdade sexual, igualdade entre os sexos. É igualdade entre os gêneros, que são, perdoe eu voltar aqui, é igualdade entre tudo isso aqui. Vejam aqui comigo. É igualdade entre tudo isso aqui. Isso aqui é gênero, entendeu? Então, quando a ONU fala em gênero, ela está falando nisso aqui. Ela não está falando só daqueles dois símbolos que estão lá acima à esquerda. E as pessoas não perceberam isso. Elas não perceberam isso. E agora, nós estamos sentindo como isso tem entrado política dentro dos países. Como a ONU está fazendo isso? A ONU criou, através do seu sistema, uma rede de influência para entrar nas políticas nacionais dos países. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos aqui o famosíssimo Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, que começou lá atrás do programa, ainda no período da social-democracia do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aliás, um marxista, desde o período da universidade, né? Começou com ele e terminou com o presidente Lula, que assinou sem ler esse documento. Você também pediu para o Lula ler, né? Você não pode querer torturar ninguém, né, gente? Isso não é sádico, certo? Tipo, o cara ler um documento desse, né? Ele assinou sem ler. E esse documento é um documento vasto, né? Com diversos eixos orientadores e diretrizes e tal. E aí tem algumas coisas que você vê. Bom, esse documento de direitos humanos está calcado em cima do que nós chamamos de sistema ONU, tá? Quer dizer, toda a inspiração dele vem da ONU. Então tem algumas propostas interessantes que devem ser aplicadas pelos direitos humanos, tá? Ou em nome deles. Legalizar e custear o aborto, o Estado está custeando. O Estado não custeia nada, é você que custeia com o seu imposto, tá bom? Quando você ouvir na televisão dinheiro público, lembre-se daquilo que Margaret Thatcher dizia, ex-primeira-ministra inglesa: não existe dinheiro público, existem taxas e impostos que você paga. Legalizar e promover a prostituição. A prostituta vai ter carteira de trabalho, direito à férias, vai recolher a sua seguridade social. Promover o homossexualismo no sistema educacional. Lembre-se que esse documento aqui, ele foi assinado, se eu não me engano, a parte final dele em 2009. Tá? Promover o homossexualismo no sistema educacional. Já está acontecendo, já está acontecendo. Ponto número 4, que eu separei para vocês aqui, eixo orientador 3. Desconstruir a heteronormatividade. Essa é uma palavra nova que eles inventaram. Heteronormatividade é a norma do hétero. É normal ser hétero, entendeu? Normal ser hétero. Não é mais normal ser hétero. A heteronormatividade tem que ser destruída e que se promova novas modalidades de família constituídas por LGBT. Hoje LGBTI, mais alguma coisa, tá? Tem mais. Em 2007, um pouco antes desse documento ser finalizado no Brasil, nós tivemos um encontro de vários autodeclarados experts em direitos humanos numa cidade da Indonésia chamada Yogyakarta. E essa reunião ficou conhecida como um conselho,
uma reunião de Yogyakarta com seus princípios que foram desenvolvidos por esses experts em direitos humanos. Alguns eram ex-funcionários da ONU, outros eram funcionários. E esses documentos servem para influenciar os países, as comissões de direitos humanos em escala global. São 29 princípios que estão lá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, vou passar rapidamente. Porque esses indivíduos que se reuniram em Yogyakarta e produziram esse documento, eles declaradamente disseram que os direitos humanos são uma ferramenta para você implementar esses objetivos do movimento LGBT nas sociedades. Isso vem de cima para baixo, vai ser o Estado que vai impor sobre você. Por isso há um risco totalitário aqui, gente. Dê uma olhada nesse quadro, por exemplo. É uma forma que eu encontrei de simplificar esse processo para vocês. Ele é muito mais complexo, claro, mas você tem lá em cima fundações multimilionárias de famílias que se perpetuam com muito poder. Nessas famílias aí não tem casamento entre pessoas do mesmo sexo, viu? Pode ter homossexualismo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem, porque você não consegue se perpetuar na história com casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você tem que procriar, né? Aqui no Maranhão o pessoal entende bem o que é família no poder por mais tempo, né? É aquilo lá, tá? Você se perpetuar no poder, você tem que gerar descendente, entendeu? Porque família passa propriedade, passa riqueza para frente. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não gera descendente, morre com eles, acabou o poder, acabou a linha perspectiva de poder ao longo da história. Essas fundações multimilionárias, Rockefeller, MacArthur, Soros, Guggenheim e outros, financiam, põem dinheiro em movimentos revolucionários, os mais variados. Eu estou citando dois aqui, porque são dois que trabalham diretamente, influenciaram diretamente aquilo que nós reconhecemos como ideologia de gênero. O movimento feminista de terceira onda, esse que vem aí de 90 para cá, 80 para cá, mais ou menos. E o movimento gaysista, não é um movimento gay, é gaysista. Tem muito gay que está fora disso aqui, a maioria está fora. A maioria não concorda. Muitos gays não concordam com essa história de casamento gay. Não concordam. Simplesmente. Porque eles entendem que eles estão sendo usados politicamente para outro propósito. Então você tem vários logotipos de instituições aí. Instituições abortistas como a Mary Stolpe, como a IPPF. Você tem organizações como a Rockefeller Foundation, como a Ford Foundation, como a MacArthur Foundation, a Open Society Foundation do George Soros, entre outros, movimentos revolucionários, organizações transnacionais como a União Europeia, a ONU, etc. E agora, para a gente acelerar e terminar, quais as consequências desse movimento? Se ele continuar no passo que está e não for detido, em nome do bom senso, em nome da perpetuação da espécie, em nome da defesa das crianças, em nome da liberdade. O sistema jurídico vai ser afetado, já está sendo, a estrutura familiar, a linguagem, o sistema educacional, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o livre exercício da profissão, até mesmo o entretenimento. Sabe por que até o entretenimento vai ser afetado e já está sendo? Porque você está tendo um homem disputando liga feminina nos esportes. Nós tivemos caso agora, recentemente, de um homem trans, né, que entra no MMA e vai e quase mata a mulher, o oponente dele, numa luta de MMA. Nós temos um caso de um travesti, um trans, que vai jogar a liga feminina de vôlei e começa a machucar as mulheres com a cortada que dá. Vamos ver alguns casos. No caso, por exemplo, do sistema jurídico, nós começamos a ter, com o movimento da ideologia de gênero, o esvaziamento jurídico da pessoa humana. Porque passa-se a não saber exatamente mais o que significa a pessoa humana. Então vejam alguns casos aqui que eu proponho para vocês pensarem, tá? Imagina que você tem uma mulher que se sente homem e casa-se com um homem que se sente mulher, tá bom? Então a mulher que se sente homem pratica violência contra o homem que se sente mulher. Então nós teremos aqui uma ocorrência com a delegacia da mulher?
Nós poderíamos aplicar a lei da Maria da Penha nesse caso? Porque delegacia da mulher, eu falei sobre isso uma vez numa igreja, uma menina feminista, numa igreja batista, se levantou contra o que eu falei, dizendo que sim, que poderia. Eu lembrei a ela que delegacia da mulher é um conceito formado em cima, não de identidade de gênero, mas de sexo biológico. A ideologia de gênero não prega a própria extinção do ser mulher? Então por que serve a delegacia da mulher? Qual é a função? Um outro caso, de esvaziamento jurídico da pessoa humana, de confusão jurídica. Qual é o objetivo aqui? É solucionar alguma coisa? Não, é convulsionar o sistema jurídico. Vamos pensar nessa situação. Um homem casado, pai de 2 filhos, de repente decide que a sua identidade de gênero é de mulher. Ele é casado, não faz menção de se separar, nada. Ele simplesmente, como o caso daquele dinamarquês que eu citei para vocês no passado lá, ele era casado, aí botou a roupa da mulher, achou que é mulher, tá? Aí, segundo os princípios daquele grupo de direitistas lá, de experts em direitos humanos lá de Yogyakarta, ele vai ter todos os direitos, tá? Para poder amparar a sua identidade de gênero. Então, segundo esses princípios, esse homem que agora se identifica como mulher, ele vai ter direito a todos os documentos emitidos pelo Estado, tá? Então, certidão de nascimento, já está acontecendo no Brasil, né? Novo passaporte, nova carteira de motorista. Aqui no Brasil nós temos a carteira social, ou carteira de nome social. Você já ouviu falar dela? A carteira de nome social, que é aquela que o indivíduo, que é, por exemplo, o João Ricardo agora acha que ele é, sei lá, Penélope, vamos supor, Samanta, né, Sueli. Esses caras nunca são Maria das Dores, né, você viu? Eles nunca se sentem assim, Conceição, Maria das Dores. Eles são Sueli, Penélope, né, tal. Mas enfim, aí ele vai ter um documento que o Estado promove, imprime um documento, uma carteira social com o nome Sueli. Aí entra aquele cara de 2 metros, 2x2, um salto alto, e o funcionário tem que tratar ele de Sueli, porque se chamar ele de João Ricardo, vai preso. Agora pense assim, esse cara então, pai de 2 filhos, marido e tal, de repente a mulher acorda, o cara está com brinco, salto alto, vestido, penteado, bob na cabeça, se for tiver cabelo comprido. A pergunta é, a esposa pode alegar essa situação como motivo para divórcio? Ou será que ela vai ser condenada por discriminação de gênero? Segundo os princípios de Yogyakarta, ela não pode alegar essa causa para o divórcio, porque ela vai estar cometendo discriminação. O marido pode não querer se divorciar, ele tem direito do livre exercício do seu gênero, entendeu? Vamos pensar em outro caso. E aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Uma mulher, entre aspas, que na verdade é um homem, uma mulher, que na verdade é um homem, tá? Mas como a figura aqui da foto foi muito bem trabalhada, né? Casa-se com um homem sem contar-lhe a verdade sobre sua identidade sexual que foi alterada por cirurgia. Então nós estamos aqui no caso de um trans. O trans é o que passou por um processo entre aspas, mudança de sexo. Depois das núpcias, essa mulher, que na verdade é um homem, decide mudar de ideia com relação à sua identidade de gênero. Aí volta a ser homem. Você já imaginou o cara, né? Casou. Então, essa situação aqui, o marido poderia processá-la, ele/ela, por falsidade ideológica? Porque até pouco tempo atrás, se o João Ricardo chegasse com uma carteira de Sueli em um lugar, ele seria preso por falsidade ideológica. Até pouco tempo atrás. Não é? Por que eu digo que isso já está acontecendo? Quer dizer, de certa forma, né? Numa cidade que eu morei, esse é um caso de igreja, tá? Esse é um caso de igreja, tá? Um jovem que tocava no grupo de louvor, apaixonou-se por uma menina. Muito bonito, tá? Muito bonito. E ele levou a menina para a igreja. E aí, depois de muita insistência, ficaram noivos. E aí o cara estava completamente apaixonado, aquela coisa de adolescente mesmo, né? O cara, orgulho pura, da viagem, apaixonado e tal.
Aí assim ficou perturbado. Aí foi se consultar com um psicólogo que eu conheço, cristão, por meio do qual eu fiquei sabendo dessa história. Então ele recebeu essa menina, ele próprio viu uma menina linda, e nas primeiras sessões ela só chorava, não conseguia falar. E por fim, depois de várias sessões, ela era ele. Ela era ele. Era ele operado, mas era ele, sabe? E aí, o cara não sabia, a família não sabia, o pastor não sabia, a igreja não sabia. E aí estava chegando o momento, né? O momento, o dia dele. Como é que ela vai fazer? Vai falar para ele que ela é ele e vai casar? E apesar de toda a sua cosmética física aparente, ela nunca vai ser ele, nunca vai ser ela, não vai poder dar filhos, não vai poder ser mãe. Afinal de contas, tudo isso é uma ficção, segundo a ideologia de gênero, né? Eu fiquei sabendo dessa história e eles tinham contado para o menino, e o menino queria se suicidar. O menino estava com uma depressão suicida, tal a paixão que ele sofria por esse menino. Essas coisas estão acontecendo. Vejam só, por exemplo, peguei 2 notícias aqui de jornal na internet que mostram um aspecto terrível dessa situação, cujo objetivo é a subversão social, não é ajudar a transgênero. Entendam isso. A primeira manchete do jornal espanhol, diz o seguinte: colocado em solitária, por conduta obscena, um molestador transgênero que cumpre pena numa cadeia feminina. Então o que aconteceu aqui na Inglaterra foi o seguinte: o cara era um molestador sexual, certo? Aí o cara foi preso por molestação sexual de mulheres. Aí na prisão ele disse assim: estou me sentindo mulher, sou uma mulher, tenho direito, os direitos lá dos princípios de Yogyakarta, lembra? Assim, você não pode cometer discriminação de gênero. A ONU está dizendo: não pode ter discriminação de gênero, o cara se sente mulher. Então transferiram um molestador sexual, que agora diz que é mulher, para uma prisão feminina. Ele começou a molestar as mulheres dentro da prisão. O que você faz com ele? No segundo caso, isso na Argentina, na cidade de Salta. Nasceu mulher, diz a manchete, mudou sua identidade para o homem e o colocaram numa prisão de homens, e ele está em crise. Claro, né? Botou uma mulher que é mulher, que se diz homem, junto com o homem na prisão. Vai acontecer o quê? O que vai acontecer? Agora quer ser mulher de novo. Quer dizer, esse negócio de gênero só dura enquanto o cara não aperta, né? Destruição da estrutura familiar, que é uma das coisas que se procura aí, fundamentais, a abolição do pátrio poder, como? Em situações como, por exemplo, essa vivida nos Estados Unidos. Eu estou correndo um pouquinho só para a gente não passar muito do tempo, tá? Uma menina de 17 anos, filha de um casal de cristãos, diz que se sentia homem e queria fazer um tratamento hormonal, que é permitido. Os pais se recusaram a esse tratamento de transição de sexo, como é chamado, que começa pela administração de hormônios para depois fazer uma cirurgia. E aí o Estado interveio, a custódia da menina passou para os avós que apoiavam a decisão. Sabe como é que é a avó, né? A avó criando neto, né? Isso é por coração, né? Os pais perderam o pátrio poder da criança, certo? Isso está acontecendo bastante. É o Estado agora gerenciando a vida familiar. Vocês estão percebendo aqui, ó, a ação do Estado entrando aqui? Estão percebendo? É isso que os caras querem. Eles querem isso aqui. Então você vai começar a romper a família. O Canadá aprovou agora recentemente a Lei 88, que vai retirar o pátrio poder de todos os pais
que não aceitarem as questões de gênero de seus filhos, e não precisa ser operação. Pode ser, por exemplo, uma criança que queira ser tratada pelo gênero oposto, por exemplo. Uma criança que se chama Mike, ele quer ser chamado de, sei lá, Débora. Se os pais não aceitarem, eles podem ser acusados de discriminação de gênero e podem perder o pátrio poder. A criança pode ser transferida para uma casa de custódia de crianças, um abrigo de menores. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Consequências do sistema educacional. Pessoal, vocês aí que são professores, professoras, vão começar a perceber. Instituição, como já tem em São Paulo, governo, social-democracia, amigo dos revolucionários, né? Introdução de banheiros inclusivos nas escolas, ou banheiros transgêneros, tá? Agora você pode imaginar o que é você colocar um adolescente, menino e uma menina numa situação de intimidade num banheiro? Por que a sociedade ocidental separou as duas coisas? Porque a sociedade entende que existem riscos. Existem, por exemplo, homens tarados. Sabia que existem homens tarados? Sabia disso? Existem. Existem compulsivos, agressivos, assassinos, molestadores. Existem. É a realidade. Eu sei que é ruim que existe. O mundo não é o mundo dos ursinhos carinhosos. Eu sei, mas existem. Então uma mulher pode ser violentada, assassinada, molestada, estuprada. Pode. Então, num ambiente público, nós não colocamos homens e mulheres em ambientes de intimidade, não colocamos, entendeu? Você acha ruim? Não, é bom, é assim que tem que ser. Mas agora começa a querer mudar isso. E aí o seu filho vai para a escola, sua filha vai para a escola, e aí tem lá um banheiro inclusivo. Termos pai e mãe, sexo masculino, sexo feminino, começam a ser banidos dos documentos oficiais da escola. Literatura que promova a agenda LGBT começa a ser incluído, cartilhas começam a aparecer, isso já aconteceu, mas está acontecendo na Europa. Criação de dias especiais para celebrar a inclusão, nos quais, por exemplo, como acontece na França, os alunos vão naquele dia vestidos com roupa do sexo oposto. Se você quiser ver vídeo sobre isso, tem na internet, tá? Adoção de pronomes pessoais de gênero neutro, que começa a ser difundidos. Por exemplo, um dos exemplos é o caso de você terminar com a letra X nas palavras. Então, você não vai chamar de amigo ou amiga, você vai chamar de amigos. Não é ele ou ela, é elax. Não sei como é que você fala. E é impronunciável isso. Elax é impronunciável. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é destruir a linguagem, gente. O objetivo é destruir a linguagem. É isso. A apresentação performática de travestis e transgêneros famosa aconteceu no Brasil, né? Em escolas primárias e secundárias, já aconteceu no Brasil. Um famoso aí que está na televisão cantando, já foi, né? Para você promover a agenda LGBT e desconstruir a família, né? Então, para a gente terminar a conclusão, eu vou ler para vocês aqui essa conclusão, bem lentamente, para você gravar bem fundo aí no seu coração. Obedecendo a interesses escusos, hoje nem tão escusos, até um pouco claros, de engenharia social, de mudança comportamental, a ideologia de gênero promove, em escala global, não é só no Brasil, a normalização de um estado mental que beira a esquizofrenia. Beira a esquizofrenia. Por quê? Porque indivíduos que não possuem uma identidade psíquica sólida, estável, um senso crítico amadurecido ou alguma forma de censura moral, podem perfeitamente ser classificados como portadores de algum tipo de surto psicótico. Se você vê um indivíduo aí correndo, andando pela rua dizendo que é Napoleão Bonaparte, você manda chamar o Pinel, não é? A ideologia de gênero oculta em si mesmo, uma agenda de total desconstrução da pessoa humana. Por isso, o título dessa palestra é Revolução Antropológica. E o esvaziamento jurídico da pessoa humana.
Ao contrário do seu discurso externo, o objetivo não é tolerância ou inclusão social, mas a redefinição da realidade e o controle social. E eu quero terminar mostrando para vocês uma coisa muito interessante. Vocês já viram esse esporte? Não é um esporte praticado no Brasil, né? Estamos falando de patinação artística no gelo. No ano passado, no inverno passado, foi o inverno passado, né? Nós tivemos as Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul, não foi? E a modalidade patinação artística era uma dessas modalidades lindas. Eu não conheci uma pessoa que não ache lindo essa modalidade de esporte. Nós brasileiros que não somos afeitos a ela, porque não temos frio e inverno aqui, eu acho que todos nós, e cada um de nós, para ver uma apresentação artística, não para? De uma dupla de ginastas olímpicos de patinação artística no gelo. Sabe por quê? Porque quando você olha esse esporte, ele é a mais perfeita combinação das diferenças entre os sexos. É tal a combinação, é tal a complementaridade nesse esporte. Esse esporte junta a leveza da mulher, a graça do gesto, do gestual feminino, com a força do homem. Então o homem serve de base para que a mulher sobre ele faça as performances mais lindas que você vê ali. E a gente para e assiste aqueles minutos de apresentação assim, impressionados, não é? Mas imagine que chamassem você para ver isso aqui. Você olharia aquilo ali e diria assim: raios, o que é isso aqui? Raios, o que é isso? Esse é o mundo que a ideologia de gênero vai trazer para você. E se porventura nós conseguirmos barrar, ou a próxima geração conseguir barrar, lá na frente, as pessoas que viverem daqui a 50, 80, 100 anos vão olhar para trás e vão rir muito da gente. Vão rir muito de nós. Porque teve uma época em que as pessoas acreditaram nisso.